Gente, bom dia a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Júlia Guerra, sou diretora comercial aqui na UI Soluções. Olá, será que focada em agronegócios. E hoje eu vou fazer a mediação desse webinar, que na verdade será mais um bate-papo, né, com um assunto bem amplo e que dá margem para diversas discussões que são particularidades do agronegócio, né? Como todo mundo sabe, o agronegócio tem muitas particularidades do setor e é sempre um tema muito amplo, né? O Brasil e o mundo são altamente impactantes, né? Impactados pelo agronegócio. Então, principalmente o Brasil, né? A gente vê pelo nosso PIB hoje, que é o agronegócio que sustenta o nosso PIB. Então, hoje a gente vai entender um pouquinho quais são as perspectivas de inovação, né, para o setor e como as transformações digitais podem impulsionar o desenvolvimento do agronegócio, né? Então, a gente já começa o nosso webinar aí com uma questão, com uma perguntinha, que para enriquecer esse nosso debate, a gente tem aqui o Afonso. O Afonso, ele faz parte da WIS-BPO, também aqui na WIS Soluções, e a WIS-BPO, ele trabalha tudo com processo de seguros voltado à tecnologia, né? Então, a gente, desde a venda até a regulação de um sinistro. Então, ele já está bem focado, assim, nessa parte tecnológica, que vai ajudar bastante a gente hoje aqui nessa discussão. Temos também o Igor, que é gerente de produtos de seguros de agronegócios, também aqui na WIS Soluções. Então, ele vai ajudar bastante a gente com os assuntos desse tema. E o nosso convidado especial, meu grande amigo Glauber, que é diretor da Abramilho, a ProSoja, a Área Floresta, e pelo que a gente estava conversando aqui, diversas outras funções, né, Glauber? Se vocês quiserem se apresentar, pessoal, acho legal vocês darem um oi. Bom dia, pessoal. Eu sou o Afonso, estamos atuando aqui pela WIS-BPO, toda essa parte dessa frente de tecnologia, né, para facilitar essa cadeia do negócio de seguros e todos os serviços que estão associados a ele, desde a distribuição, como é que a gente melhora a experiência do cliente na aquisição do seguro, no pós-venda, na regulação, como é que a gente torna essa experiência mais agradável para o cliente e como é que a gente consegue pegar as tecnologias de hoje e trazer para dentro da nossa cadeia de valor. Esse é o nosso desafio aqui, enquanto WIS-BPO. Bom dia, pessoal. Eu sou o Igor, eu sou gerente de produto de seguro de agronegócio na WIS Corporate. A gente tem um grande desafio aí, né, porque a gente trabalha muito com a mitigação de risco, então levar a tecnologia, encontrar na tecnologia meio de contribuir e ajudar o produtor nessa mitigação de risco, né, que ela vai nos ajudar bastante com isso. Hoje acho que a gente vai falar bastante aqui sobre o tema. Bom dia a todos. Quero começar falando da importância da tecnologia, essas discussões que têm acontecido no dia a dia, né? Então, eu tenho, frente a essas entidades aí que eu participo, a gente tem discutido muito e a gente tem mostrado muito a importância da tecnologia. A gente tem hoje várias startups, né? No agro, por exemplo, em particular aqui em Mato Grosso, você tem o AgriHub, que está trabalhando em várias startups, com soluções, no caso, integradas para a produção. Eu acho que o grande objetivo é você, no caso, como a tecnologia na nossa vida, no celular, quando você compra um iPhone, ou você compra um Samsung, seja lá que telefone você compra, você está comprando tecnologia, mas aquela tecnologia não é... Veja bem, o celular não é mais o que era antigamente, que era para você falar, né? Você simplesmente só falava. Eu lembro quando tinha aqueles Motorola, ou então alguns celulares que você, inclusive, a gente falava câmbio, tinha alguns que a gente falava assim, câmbio, que era para baratear e tal. Hoje você não faz mais isso, né? Você manda mensagem, você tem WhatsApp, e veja o que tem se transformado o WhatsApp para soluções da vida da gente, quer dizer, para você poder pagar a conta através do WhatsApp, os bancos já estão cadastrando para isso. Eu sempre falo, você compra um celular, você está comprando uma tecnologia embarcada, um monte de coisa, um monte de aplicativo. Então, isso serve, dizendo, para a agricultura. Então, na agricultura também a tecnologia, ela vem dessa forma. Você, através das startups, você vai buscando soluções. Então, como você identificar? Através de um drone que está voando sobre a fazenda, sobre a sua lavoura, você ter startups, através de cores, através de sensores, de infravermelho e tudo mais, como é que você pode
realmente ter o controle de pragas. Está na hora de aplicar, não está na hora de aplicar. Você pode estar em Brasília, você pode estar em Portugal, você pode estar em Londres, você pode estar em Nova York, no melhor Nova York, né, ou Londres, ou então você pode estar em Singapura, lá, né, talvez comendo uma enguia, não sei quem já comeu, não comeu, uma delícia. Então, você está acompanhando o plantio da fazenda. Então, quanto plantou, quantos grãos estão caindo por metro, qual que é... Então, essa tecnologia ela tem esse papel, né? Esse é muito importante. Agora, vai dar renda, porque a gente sempre tem discutido. O produtor, há 10 anos atrás, 20 anos atrás, a gente colhia, muitas vezes, 55 sacos, 50 sacos de média, e você tinha uma rentabilidade boa. Hoje, muitas vezes, você tem que colher 70 e você está tendo rentabilidade. Então, é isso que é a grande discussão. Até que ponto você tem que investir em tecnologia, até que ponto a tecnologia ela vai ser uma ferramenta, ou ela é uma ferramenta que vai te ajudar. Porque você também não pode ficar escravo dela. A gente já tem se tornado, muitas vezes, escravo do celular. Então, é importante você saber gerenciar isso, saber trabalhar com isso e ter aquilo como ferramenta, e não você viver. Quem de nós consegue, muitas vezes, ficar um dia sem o celular? Então, é por isso que eu digo, porque você se tornou dependente. Então, o celular não é mais uma ferramenta, você está dependente do celular. A tecnologia para o produtor tem que ser a mesma coisa. O produtor não pode ficar dependente só dela. Ele precisa que aquilo seja uma ferramenta, mas que ele possa, sim, produzir e ter renda com aquilo. Ô, Glauber, eu vou pegar aqui a sua deixa, que você citou várias capitais do mundo inteiro, né? São Paulo, Singapura, Londres, Nova York, que a gente vai poder acompanhar, né? Mas a gente tem o caso aqui no Brasil, que ainda a tecnologia 5G está chegando no Brasil, né? Ainda não temos, está a caminho. Saiu até na Valor Econômico hoje que a São Martinho vai começar os testes, né, nas fazendas com 5G. E a gente tem aquele problema aqui de sinal, né? De como que aqui no Brasil, no meio de um produtor que está lá no Mato Grosso, em Sapezal, no meio do mato, e não tem sinal, né? Então, como que vai fazer? Investir em torres de comunicação? Você, com esse olhar, tanto de cooperativa como de cooperado, assim, como que você vê essa situação hoje? Olha, isso é bastante interessante. Nós fizemos esse ano um lançamento da colheita, né, do Mais Milho, projeto que a gente tem com o Canal Rural, do Mais Milho, e foi engraçado. A gente, na hora que foi para fazer aquilo, a gente ia fazer uma colheita virtual. A primeira vez que a gente ia fazer, como tinha esse negócio da pandemia, a gente falou, a gente não pode. Foi muito interessante, porque eu cheguei lá no meio da roça, eu estava lá em Nova Mutum, eu estava, por exemplo, a uns 30 quilômetros da cidade, tinha uma anteninha pequenininha, assim, que estava lá encostado no lugar, aquela antena, né? E aquilo estava lá, e mais um cabo assim meio que transmitindo, mais uma outra antena, como se estivesse aquilo recebendo e outra transmitindo. E nós fizemos a transmissão pela televisão, pelo Canal Rural. Fantástico. Eu, por exemplo, estava com o celular falando, a gente conectou aquilo e foi fantástico, sabe, a qualidade do sinal. E muitas vezes foi engraçado que foi melhor do que o sinal do que a gente muitas vezes está aqui em Cuiabá, tem horas no lugar, ou seja lá onde você está. Tem horas que você paga essas fibra ótica, que você paga, né, faz, e você acha que funciona. Então, muitas vezes não funciona. Até falo que a 4G é muito boa para essa transmissão de dados, eu não sei dizer muito bem, espero que a 5G também seja muito boa. O que a gente tem trabalhado, Júlia, é muito importante, é isso, porque não adianta nada você, como produtor, comprar uma colheitadeira, comprar uma plantadeira, comprar um pulverizador, entendeu? Que aquilo vai mandar uma informação para o computador e você pode estar acompanhando e vai estar gerenciando aquilo, porque os dados eles precisam ser gerenciados, não adianta nada. Ou pelo menos ele tem que ter um computador que vai estar lendo aquilo e te dar um alerta. Se não tiver, porque se você tem a colheitadeira, eu já vi muitas vezes isso, o cara fala assim, não, você tem a tecnologia embarcada, depois quando a colheitadeira ou o pulverizador for para a sede, que tiver o sinal, ele transmite. Senão, muitas vezes o cara ficou lá aplicando, já aconteceu o erro, aí não adianta, entendeu? Eu acho que a tecnologia ela tem que funcionar para antecipar o erro, ou pelo menos para você poder corrigir o erro no momento. Eu estou com o celular, está lá, tem que ter... Eu estou recebendo o plantio aqui, eu olhei, opa, era para estar caindo 10 grãos por metro, está caindo 8, ou está caindo 14, ou está caindo 12. Quando eu falo que era 10 e está caindo 12, eu estou gastando 20% a mais de semente, 20%, ou seja lá do que for. E isso é muita coisa quando se fala em agricultura. Porque quando eu falo assim, eu estou plantando 1.000 hectares, 20% equivale a 200 hectares que eu estou jogando a mais. Então, por isso que essa questão da tecnologia, ela tem que ser
E a gente precisa da conectividade, e a grande discussão que está acontecendo em Brasília hoje é conectividade. Nós precisamos ter conectividade, precisa ter antena para que você esteja transmitindo online o tempo todo, para que esses dados possam ser analisados e a gente evitar o erro. Senão, perde um pouco a função. E aí, senão você está gastando, quando você comprar o iPhone 11, que é o seu aí, provavelmente, né, Júlia? E você simplesmente não está usando 10%, você só usa para ligar. Você já viu a pessoa que compra o iPhone 11 e não tem nem o WhatsApp e ela só fala? Tem gente assim, é engraçado. Ela compra a tecnologia porque tecnologia para ela é status, não é utilidade. E tecnologia Exatamente. Não pode ser status. Tecnologia tem que ser ferramenta para ser usada. Não, e a gente vê aqui que, segundo um estudo da Exalc, né, da USP, apenas 4% da área rural do Brasil é conectada à internet. Então, a gente está ainda muito atrás do que deveria estar, né? Tipo, 4% da área total rural do Brasil ainda é muito pouco, né? E daí que eu pergunto para o Afonso, né? Eu queria ouvir um pouquinho do Afonso, Igor, como que faz? Porque o foco dele é em tecnologia do início ao fim, né? E principalmente com sinistros, essa parte remota que dá para fazer regular o sinistro remotamente. E como funciona se, por exemplo, tem um sinistro por excesso de chuva lá no meio num local onde não tem sinal, né? Uhum. Como que você faria uma regulação remota? Isso é bem interessante, né? A conectividade no campo muito baixa, mas, ao mesmo tempo, um contraponto disso é a aderência do produtor brasileiro à tecnologia, né? Uhum. Saiu uma pesquisa da McKinsey recentemente, quase 70% dos nossos agricultores hoje estão conectados através de WhatsApp, a aderência à tecnologia é muito alta. Isso, para nós, como prestadores de serviços no campo, é muito interessante. Então, pela falta de conectividade, a gente precisa muitas vezes adaptar nossas soluções a ter módulos que nós chamamos de módulos offline, onde, por exemplo, numa peritagem de campo, onde o perito precisa ir lá no centrão da propriedade que não tem sinal, eu preciso garantir com que todas aquelas informações que ele está colhendo ali, deslocamento, georreferenciamento, as imagens que ele esteja tirando lá da distribuição, do espaçamento entre as plantas, o estado fenológico que a planta está, eu preciso saber que aquilo está acontecendo naquele lugar, que é a cultura, que é o talhão que está segurado. Então, hoje eu invisto muito nesses módulos de captura de dados offline, ficam dentro das plataformas que nós usamos, e à medida que ele volta para uma área onde tem cobertura, isso automaticamente sobe para a plataforma de regulação, para a plataforma para o laudo do perito que está em campo. Então, a gente tem que ir adaptando a solução. Obviamente, se você tem em áreas conectadas onde onde esse serviço esteja sendo feito, é ótimo, né? Porque você está vendo em tempo real o cara lá no campo, tirando foto, subindo imagem, a depender do tipo de serviço, que precise ter um monitoramento ali para uma auditoria, para uma fiscalização, e você conseguir ir guiando o perito em tempo real, se você estiver conectado, isso é ótimo. Cara, olha mais para cá, você tira essa foto, chega mais perto para mim, pega esse grão, pega uma amostra desse solo, tal. Então, se ele estiver conectado, facilita muito a vida, né? E hoje a gente adapta muito nossas soluções aqui na USBPO para não perder informação, para ter segurança dos dados que nós estamos colhendo em campo. E para isso a gente acaba investindo muito nas ferramentas nesses módulos que a gente chama de módulos offline, né? Para você conseguir capturar o dado, armazenar e transmitir assim que você estiver dentro de uma área de cobertura. Bacana. Igor, eu acho que eu te cortei, né? Você ia falar alguma coisa. Cortou não, Júlia. Não, eu só ia até complementar essa questão da conexão, porque hoje, quando você fala muito em agricultura digital, agricultura 4.0, o princípio básico é a conectividade. Se você não tem conexão, você não consegue colocar isso em prática, né? Então, assim, como pegando o exemplo do Glauber aí, não adianta você comprar um iPhone 11 e colocar lá uma máquina top e colocar na propriedade onde você não tem a conexão. E a gente está falando do interior mesmo, onde onça é animal de estimação. Então, assim, é bem no interior e é difícil de você chegar lá com essa conexão. Então, assim, hoje já tem algumas associações que já estão preocupadas com isso e já levando essa conexão para o campo. Quando a gente fala, por exemplo, da 5G, hoje a gente está levando a 4G. A 4G é uma tecnologia com baixa frequência, mas ela consegue percorrer maior distância, né?
Então, assim, se a gente for olhar hoje, a maior parte desses 4% que você colocou aí está voltado para esse tipo de tecnologia. Não, bacana. Uma coisa importante, Júlia, que a gente sempre olha e a gente tem falado, é que, por exemplo, na tecnologia, vou voltar a uma plantadeira ou pulverizador, tudo isso aí. Quer dizer, hoje você tem sensores e tudo, né? E importante aquilo, tudo transmitindo e se conectando. Agora, adianta você, muitas vezes, comprar uma plantadeira que ela que ela tem, por exemplo, a parte de adubação. Você tem condições de controlar, cai mais, cai menos, você regular tudo. Você tem, por exemplo, um sistema, né? Se você, por exemplo, não fez uma análise de solo, né, de precisão. Então, tudo começa com o básico, né? Você precisa fazer, entendeu? Porque muitas vezes o cara compra, é que nem eu falei, ele compra aquela plantadeira, ele compra toda a tecnologia, só que daí ele fala assim, bom, mas ele não faz, por exemplo, essa análise, né, de precisão. E também é uma construção, né? Então, você faz o primeiro ano, você tem que fazer a análise de precisão para que você possa... Porque a gente, principalmente no caso do cerrado aqui, o que acontece? A gente acaba fazendo aquela adubação comum. Vou jogar 450, 500 quilos de 2, 20, 20, né? Alguma coisa assim. Eu pego essa formulação, quantas vezes a gente plantou com isso, beleza, e você aduba 400, 500 quilos disso, e aí você colhe lá 55 sacos, 58, 60, colhia isso, estou falando na época que o Mato Grosso deu aquelas explosões, era a adubação básica que a gente fazia. Só que daí você vê que tem um lugar, quando você está colhendo, aí você está com a colheitadeira, tem algum lugar que você, enche a plataforma, a máquina chega até fazer assim, tá vendo? Porque ela entrou grão. Tá entrando. Aí, de repente, você vê que a máquina até avança. Sabe? É como se tivesse... Por quê? Porque você chegou no lugar, você adubou tudo igual, né? Mas muitas vezes a calagem não foi tão bem feita, muitas vezes a adubação foi tudo igual. E daí, então, você tem um lugar que foi melhor calado, ou você tem, querendo ou não, mesmo sendo cerrado, tem um lugar que você tem um solo que ficou melhor ali, por causa de uma leira que você acabou, entendeu? Ou incorporou mais matéria orgânica naquele lugar. Então, por isso que a importância, daí, de repente, você vai jogar os mesmos 450 quilos, 500 quilos, mas eu tenho um pedaço daquele talhão que, de acordo com o sistema que analisou, que olhou aquilo, vai jogar 600 quilos ali naquele lugar, e no outro lugar que tem mais fertilidade, que não precisa tudo, ali muitas vezes vai jogar 300 quilos. Ou seja, você, nessa história, você racionalizou. E a grande importância da tecnologia é a racionalização dos insumos todos, para que você possa ter maior produtividade e você possa até estar economizando. Porque muitas vezes você estava gastando tantas toneladas de adubo na sua fazenda, muitas vezes você vai gastar 20% menos e vai estar colhendo até muitas vezes mais, porque você está adubando correto. É que a gente a tecnologia ajuda a gente, mas ainda precisa muito da nossa cabeça, do nosso raciocínio, né? Não dá para fazer por média, né? É igual a gente fala assim, igual saúde pública. Você vai tratar... Na lavoura, não pode ser assim também. Nada na vida tem que ser por média. Por quê? Senão, eu dou o exemplo da saúde pública, porque se for pela média, você está dando vacina. Muitas vezes tem alguém que está tomando que não precisa e tem gente que precisa e está morrendo, entendeu? Que não está recebendo. Então, na agricultura é isso também. Você tem que racionalizar, tem que usar a tecnologia para poder... Mas é um trabalho conjugado, entendeu? Tem que ser bem feito desde a base. Senão, não adianta. O que a gente tem notado hoje é que muita gente tem a tecnologia, mas não está usando de forma adequada, e isso daí vira um problema, porque daí vira custo. É só custo. Tem que vir também estudos e pessoas preparadas, né? Sempre tem que ter as pessoas preparadas para isso, né? Para que entenda como que funciona o campo, que entenda como funciona o agronegócio, para saber realmente utilizar das tecnologias que estão vindo, né? E não simplesmente deixar que a máquina faz tudo porque não faz, né? Isso está longe ainda de acontecer. Esse modelo, Júlia, que o Glauber destacou muito bem aí, eu acho que ele assim, é o novo modelo, né? É o novo modelo de agricultura, que é a 4.0, né? Se você for olhar hoje, praticado ainda no Brasil, muito o modelo convencional, que é o que o Glauber falou. Eu tenho 10 alqueires ali, eu vou pegar uma única amostra do solo, fazer o teste químico ali, e eu vou aplicar os nutrientes com base naquela amostra. E é um modelo que não dá para usar mais.
Porque dentro dessa propriedade, você pode ter vários tipos de solo ali. Então, com essa agricultura de precisão, você consegue fazer uma análise muito mais precisa por talhão. Ali você vai aplicar a questão de adubos, pesticidas, é tudo adequado de acordo com o que a planta requer, que a área requer. Vou te dar um exemplo. Acostumava muito de você jogar, por exemplo, pesticidas, tá? Na área geral. Hoje não, hoje você já tem equipamentos que ele consegue localizar uma erva daninha, por exemplo, e o foco dele é somente naquela erva daninha. Então, com isso, você reduz drasticamente o uso de agrotóxico. Então, tem equipamento aí que consegue reduzir até 90% o uso de agrotóxico no campo. O uso de água, por exemplo, que é um recurso natural que a gente está falando muito, né? Então, você consegue reduzir com base na agricultura de precisão. Você consegue saber, esse solo aqui é um solo tipo 3, onde eu tenho uma maior incidência de argila aqui. Então, a bacia, a caixa d'água desse solo vai funcionar melhor. Se eu estou falando de um solo tipo 2, essa caixa d'água dele não funciona melhor, não funciona tão bem. Então, vou precisar jogar mais água lá. Mas onde o solo é tipo 3, eu consigo jogar menos água. Então, assim, essa tecnologia que o Glauber sacou muito bem, ela vai te dar insumos, ela vai te dar dados, tá? Mas quem toma a decisão é o produtor. Isso eu acho que tem que ficar bem claro, porque ela não vai simplesmente resolver. A gente está falando de inteligência artificial, mas não estão nesse ponto ainda dela vai lá e resolver o seu problema, não. Ela te dá dados, ela gera dados, com base nos dados, ela gera informação para você tomar suas decisões. É o que a gente fala, né? O agronegócio é uma indústria a céu aberto, né? Não é diferente dos demais setores do mercado, que a gente depende de clima, a gente depende de vários fatores que vai ser assim, não é a tecnologia que vai mudar isso, né? É um investidor, né? Imagina o cara pegar 1 milhão dele, colocar no campo e rezar ali. Antes ele rezava para chover, né? Para colher bem. Então, assim, ele é um investidor. Se você for colocar o grau de risco dele, é altíssimo. Hoje tem tecnologia que já tá ajudando ele nessa tomada de decisão. Mas, desde sempre, o cara é um investidor ali a céu aberto. É uma indústria a céu aberto. Uhum. Então, isso, por exemplo, o clima você não consegue controlar. É um clima, uma variável que você não consegue controlar. Mas a tecnologia te dá subsídio para você, vai chover amanhã. Então, você já sabe, amanhã, então, eu já posso aqui me planejar para plantar se chover de forma adequada para o plantio. Então, a tecnologia te ajuda com isso. Ou não vai chover amanhã e, às vezes, você vai plantar hoje e vai chover só daqui a 15 dias. Então, assim, você ficava perdido e hoje, quando você fala tecnologia, o produtor ele já tem aonde conseguir esse tipo de informação. Esse cenário vai demandar conhecimento em mecanização, tecnologia, sistema, processo, entre outros dados também, né? Dando, oportunidades para vários profissionais na área. Então, eu acho que vai entrar mais oportunidade de trabalho aí na área do agronegócio, né, Glauber? O que você vê, assim, É interessante, porque sempre quando a gente fala mesmo de seguro, quando a gente discute seguro no Brasil, não quero entrar no seguro, mas é importante falar... É inevitável, né, Glauber? Inevitável. A gente sempre fala por falta de dados, né? E realmente falta, que nem o Igor estava falando sobre previsão de clima, por exemplo. Era muito ruim, porque tanto que a gente sempre foi gozação, né? Eu lembro em palestra assim, que tinha um negócio que colocava uma pedra, uma coisa, se aquela pedra batesse naquela placa, é sinal que ia ter uma tormenta. Então, umas gozações com relação a essas previsões, porque previsão no Brasil sempre, principalmente quando falava vai chover, você podia acreditar, 3, 4 dias, você não dava para confiar. Hoje está muito melhor. Mas, mesmo assim, falta estações meteorológicas, né? Então, a gente, principalmente para essas previsões, porque para poder ter uma previsão adequada, você também precisa ter informação local, né? Do como que está a umidade do ar, como é que está, enfim, além das frentes frias que vêm. Então, hoje, a gente nota que isso tem melhorado. Então, já está se colocando muitas estações meteorológicas. Quando você entrava antes para olhar no Mato Grosso mesmo, você encontrava 5 estações meteorológicas aqui no Mato Grosso inteiro. Então, é ridículo isso, né? Como é que você vai ter, que isso vai contribuir? Enquanto que nos Estados Unidos, você tem, muitas vezes, no município, você tem 50 estações meteorológicas. Então, isso tem melhorado, tem implantado, tem melhorado e vem a contribuir muito. E eu acredito o seguinte, que no futuro, a tecnologia, essa questão, quando você vai olhar a previsão de clima
quando você, por exemplo, agora tem esse trabalho todo que a Embrapa Instrumental está fazendo sobre medição de carbono no solo. E daí você vai ver quanto maior o teor de matéria orgânica, o produtor vai poder, inclusive, ter créditos, né, de carbono e vai receber para plantar soja, receber para plantar milho. Se não, você como produtor de soja, você como produtor de milho, você poder emitir um certificado que é chancelado por uma certificadora, por um padrão instituído pela Embrapa, e você vai poder vender isso no mercado porque você é produtor. Ou seja, isso vai ser muito positivo, inclusive, para o seguro. Daí, a partir do momento que você como produtor, tem estação meteorológica na fazenda, você está vendendo crédito de carbono, você tem toda a tecnologia embarcada, que você mesmo, como seguradora, consegue ver eu plantando, eu colhendo, como é que está sendo o plantio, como é que está sendo a colheita, e você consegue monitorar, ou seja, esses dados vão para você, que seja. Ou seja, a minha apólice de seguro, o meu prêmio, com certeza, vai ser um prêmio diferenciado. Quer dizer, vai dar mais tranquilidade para a seguradora com as informações, com os dados, né? Com certeza, para eu pegar crédito também, né? Eu vou conseguir pegar crédito mais barato. Bancos, sim. E vou conseguir fazer um seguro mais barato. Então, eu acredito nisso. Agora, para a gente chegar nisso, é o que a gente falou, a gente precisa ter conectividade. Sem conectividade, e isso, infelizmente, no Brasil é péssimo. Nós temos um satélite que foi lançado, custou mais de R$1 bilhão, e que não serve para nada, não está sendo usado. Então, o Brasil, infelizmente, tem essas coisas. Então, nós precisamos realmente avançar nisso. Eu acho que só complementando, Júlio, eu prometo que não vou entrar em seguro, acho que seguro a gente pode marcar um novo webinar, tá? Mas eu acho que olhando o seguro na vertente aqui de redução de custos, por exemplo, quando a gente falou aqui do seguro a trabalhar por média, cara, não funciona de fato, a gente tem que trabalhar isoladamente, né? Olhando o produtor, né? E como que eu faço isso? Tecnologia. Porque, assim, às vezes o produtor não entende por que a gente usa a média ali. Hoje, as seguradoras, ela tem que, com base no passado, ela precifica o futuro. Então, se você não tem informação do passado, não tem como você fazer uma precificação justa para o futuro. Então, agora, com essa nova era agora, a gente vai conseguir olhar para esse produtor e ter informações do passado. Com base no passado, a gente vai conseguir precificar o futuro, né? É um então, histórico, né? A gente precisa ter um histórico do produtor ali, como que foram os últimos, no mínimo, 5 anos, para a gente saber o que pode acontecer, né? Para tentar prever o futuro. Eu vejo nesse ponto do histórico, acho que um grande desafio que a gente tem no setor é nós conseguirmos ter essa plataforma de uma maneira mais unificada, sabe? Você vê no setor bancário, né? Os bancos compartilham muita informação de histórico, de risco, tudo. E hoje as informações inerentes ao risco do agronegócio, elas ficam muito concentradas, né? É um insumo pouco compartilhado. E até que ponto, se nós, aproveitando a quantidade de dados que a gente está gerando hoje no campo, né? Com IoT, máquinas conectadas, estações meteorológicas e tal, você tem uma gama de informação ali que muitas vezes elas ainda são muito granularizadas, né? Elas são granularizadas, ficam concentradas em pequenos portadores daquele insumo, mas se você juntasse isso tudo num lugar só, e conseguisse fazer análises comportamentais, análise de risco em cima disso, eu acho que a cadeia como um todo ganha nesse sentido, né? E passa a ser um insumo que ajude muito mais na produtividade do agronegócio brasileiro, se nós seguirmos o modelo que tem de compartilhamento de informações que existem em outros países, né? Como o Glauber bem colocou, a penetração de estações e tudo, você consegue fazer investimentos mais inteligentes, muito melhor espacializados. Hoje as teles têm feito um pouco isso, né? Compartilhado antenas e tal, para não ter que ficar botando uma antena do lado da outra e duplicar e aumentar o custo de investimento. Então, se você parar para pensar sobre isso no campo, muitos desses investimentos que o pessoal faz em monitoramento, eles poderiam estar sendo feitos de uma maneira mais inteligente, sabe? Com os dados mais compartilhados, e aí a gente conseguir aumentar a nossa cobertura de informações. E vai ajudar em tudo, né? Vai ajudar no crédito, vai ajudar no manejo, vai ajudar no seguro, né? Ajuda em tudo. Gente, eu estou recebendo várias perguntinhas aqui no chat do nosso webinar, e eu vou fazer uma aqui, que é da Evelyn Campos. Está dizendo que o assunto é muito relevante e é fundamental não esquecer o pequeno produtor nesse contexto. Daí ela fala que já passou da hora de termos pequenos produtores mais corporativos, com mais qualidades. Tem bastante gente fazendo perguntas também. Tem uma pergunta aqui interessante da Marta. Mas nem com a inteligência artificial
Ela está querendo saber o que a gente acha de inteligência artificial. Futuramente, essas tecnologias não serão mais assertivas para o agronegócio? Eu acho que, eu até vou, desculpa puxar para mim, mas a inteligência artificial, para ela tomar decisões, você tem que criar uma modelagem, né? Você tem que criar uma modelagem baseada nos seus dados históricos e baseada em todas as variações que a modelagem necessita para ser feita. Por isso que eu acho que é um caminho, sim, muitas das decisões sobre, tanto no manejo quanto em outras etapas da cadeia, elas tendem a ir para a inteligência artificial. A gente está construindo essa base de dados no Brasil ainda, para poder criar modelos onde a gente consiga atuar com base em recorrência, né, de comportamentos, a gente criar uma inteligência artificial que consiga tomar decisões, ou pelo menos nos dar, ajudar o produtor nessa tomada de decisão. Ela já traz a informação mais mastigada, passa de ser menos intuitivo, vamos dizer assim, e tem todo um empirismo ali por trás disso. Eu acho que é futuro, a gente está construindo esse Big Data para isso, sabe? É engraçado esse negócio, quando você fala em tecnologia para o pequeno, realmente a tecnologia ela tem que ser, teoricamente, de acesso a todos, mas a gente sabe que quanto maior a escala, mais fácil é você ter tecnologia. Porque, como eu falo, a tecnologia ela não é barata. Você vai comprar, por exemplo, uma plantadeira, né, que tem uma tecnologia, com trator, tudo, com tecnologia embarcada, nós estamos falando de coisa de R$1 milhão, né? Entendeu? Então, tudo, aí quando você vai em uma colheitadeira, você está falando mais de R$1 milhão. Enquanto você fala num pulverizador. Agora, como é que se funciona isso? Como é que você resolve isso? Teoricamente, seria com uma associação ou com cooperativismo, o que não é simples, né? Então, eu vejo, assim, que quando a gente fala de tecnologia, a gente, para pequeno e para médio, quando se fala em soja, né, para você aplicar, já não é tão simples, né? Porque eu acho que depende muito de escala. Tá? Então, agora, quando você parte para outras culturas, aí já é diferente, porque quando você vai, por exemplo, para uma cultura de alto valor agregado, você não precisa ser grande, né, para poder investir em equipamento. Então, você vai pegar um plantador de café, o cara que planta, muitas vezes, 50 hectares de café, um café arábica, que está na altitude e tal, o padrão top, entendeu? Esse cara, a receita dele é muito maior, muitas vezes, que um cara que planta 1.000 hectares de soja. Então, tudo tem a ver com o que é. Agora, uma coisa não substitui, que eu tenho acompanhado e olhado todo esse tempo, é a aptidão. Vocês, de seguro, vocês devem saber disso. Muitas vezes você tem um cara... Vou pegar um cara que ele é vendedor de apólice, por exemplo. Vocês já notaram que tem cara que tem o dom de vender. Ele vende, ele consegue vender, ele é aptidão, né? Tem um cara que você pode botar na mão dele a melhor apólice do mundo, perfeita, e ele não consegue vender. Então, o que acontece? Eu já vi agricultores também. A agricultura, as pessoas acham que a tecnologia vai substituir o talento do agricultor. Não substitui. Você pode botar a tecnologia na mão de uma pessoa que não tem aptidão para fazer agricultura e ele vai jogar aquela tecnologia fora. Entendeu? Não adianta. Então, essa questão de aptidão tem muito a ver. A tecnologia ela vai contribuir muito com quem tem aptidão, com quem é agricultor, com quem tem agricultura no sangue. Eu já observei isso, com todos esses anos todos, eu vejo assim, produtores um do lado do outro, um é de sucesso e o outro não é de sucesso. Chove do mesmo jeito, o solo é o mesmo, o tamanho da área é a mesma, mas, infelizmente, são padrões, entendeu? Então, a agricultura tem muito a ver com isso, com você, com aptidão, com paixão, com tudo isso. Isso não substitui. Vai ajudar, né? A tecnologia vai ajudar, mas é igual você pega a tecnologia hoje, você tem tecnologia, eu vou pegar de um cara que é um influencer digital, por exemplo. Tecnologia para todo mundo, mas por que todo mundo não é influencer? Porque é cantor. Todo mundo não canta e não faz sucesso também. Não é tão simples, entendeu? Então, por isso que eu falo. Agora, para o pequeno e para o médio, só existe uma solução. É difícil, porque você vai fazer... A gente pode falar assim, sempre a escala é boa. Agora, como é que você resolve com escala? É com associativismo, cooperativismo, trabalhando junto. Infelizmente, o produtor tem muita dificuldade de se associar. O produtor brasileiro tem uma dificuldade enorme de transmitir os dados deles, de dizer, mostrar o real. Quando você pega nos Estados Unidos, por exemplo, o cara colheu a soja, quando ele vai naquele transbordo, naqueles armazéns lá que vai mandar para a ferrovia e tal,
ali estão todos os dados dele. Os dados dele são públicos. Ele não está preocupado que alguém vai saber quanto. Na verdade, é o contrário. O produtor americano ele quer que realmente que as pessoas saibam quanto que ele colheu. E aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, tem a conversa de boteco, né? No boteco, ou na cooperativa, ou então na revenda, quanto o cara vai colher dependendo do quanto que o outro falou. Se o outro falou que colheu 60, ele colheu 65, né? Entendeu? Então, isso vira aquela gozação. Na verdade, esse é o nosso maior desafio, né? Na parte de seguros, falando um pouquinho, é o nosso maior desafio, porque a seguradora sabe, né, qual que é a real ali daquela região, daquela área. E na hora de fazer um seguro para um produtor, ele sempre vai falar que colhe muito mais do que ele colhe, né? Então, essa falta de dados mesmo, essa falta de histórico, de base de dados, eu acho que ainda prejudica um pouco o custo, né, do seguro na hora de aceitar o risco. Tem mais uma perguntinha aqui, já que a gente está falando um pouquinho em seguro. Luigi Molo Miller está perguntando aqui. Aqui, o maior questionamento dos produtores sobre seguro é que quem planta com tecnologia deve ser indenizado a mais do que quem planta com insumos naturais. Como que vocês enxergam isso? Igor, você quer falar um pouquinho? Sim. Eu não diria, Luiz, que ele tem que ser indenizado a mais, mas ele tem que ser indenizado justo, tá? Porque quando a gente fala de tecnologia, é o que a gente está discutindo aqui agora, mostrando aqui algumas ferramentas que ele pode fazer uso para gerir a produção dele, fazer gestão dessa produção, a seguradora, quando tem acesso a isso, ela consegue precificar de forma melhor o seguro. A gente já vem trabalhando com esse tipo de análise, já tem algum tempo já, tá? A gente iniciou isso em 2018, onde olha o produtor isoladamente. Então, com base na tecnologia, hoje eu consigo olhar o estoque produtor dos últimos 4, 5 anos. Então, esse produtor, a gente vai conseguir, por exemplo, melhorar a produtividade dele. Se a produtividade da região, vou dar um exemplo aqui, Sorriso, Mato Grosso, estava lá, 50 sacas, considerando média do IBGE, tá? É claro que esse produtor que produz mais, ele vai acabar, a média dele vai acabar sendo puxada para baixo em função daquele produtor que não usa tecnologia, né? Não faz aporte de tecnologia na produção dele. Então, quando eu olho ele isoladamente, eu consigo ver que o poder tecnológico dele é maior. Eu consigo ver que a produtividade dele é maior. Uma ferramenta que ajuda a gente bastante nessa análise é o NDVI. Acho que a gente pode até falar um pouco mais dessa ferramenta, que é uma das principais importantes, sim, quando você fala em agricultura 4.0. Então, eu consigo olhar esse produtor isoladamente. E aí eu vou olhar ele, de fato, o que ele está colhendo, o que ele colheu nos últimos 4, 5 anos. Então, assim, respondendo a sua pergunta, não é indenizar mais, eu vou indenizar ele justo. Justamente. Tá? Justamente. Então, assim, uma indenização justa conforme no histórico dele. Vai ser maior do que a média lá do IBGE? Vai depender, porque às vezes o cara usa a tecnologia, mas não usa de forma adequada, como o Glauber já colocou bem aqui. Às vezes, para ele, a tecnologia é só fazer o monitoramento via satélite ali. Não é. Às vezes, ele tem que fazer uma análise mais detalhada de solo, de toda a região. Mas esse produtor, a gente consegue mensurar o nível tecnológico dele e fazer uma precificação justa de seguro com condições adequadas. Bacana. A gente nota que no futuro, né, até o Paulo Bertolini ali de Castro, que é associado da Abramir, ele mandou mensagem falando sobre essa questão. A gente até falou da rastreabilidade, né, e segregação e tal. A gente tem discutido muito isso. Eu acredito que o futuro, né, a exigência do mercado, tudo isso vai ter que estar muito incorporado, né, com tecnologia. Na verdade, eu acredito que no futuro o produtor vai ter, inclusive, aquela QR Code, né, que o cara, você entendeu? Que você bate ali, você vê quem é ele, como é que ele produz, como é que ele planta, entendeu? A tendência é essa, e eu acho que o Brasil tem todas as condições de realmente ser muito sustentável nesse sentido. Eu acredito que a tecnologia ela precisa surgir para que a gente, também o produtor, possa estar mostrando o quão sustentável ele é, né? Porque a gente está tomando muita pedrada hoje em dia, e o que a gente espera, a gente tem trabalhado muito, conversado com a Embrapa, conversado com várias empresas, para a gente poder mostrar também um pouco o produtor, para que aquele cara que está comprando lá, ele possa estar olhando, conhecer a propriedade. Eu acho que a gente vai, no futuro, ter que lançar isso, né? Poxa, esse cara... É igual quando você vai fazer o seguro de carro, né? Pergunto no questionário lá,
quem usa o seu carro, se você deixa o carro estar numa garagem, com a garagem coberta, se é na sua casa, aí os caras colocam já um rastreador no seu carro, quer dizer, tudo barateia, né, o seguro, tudo vai ficando melhor. Então, na produção vai ser isso também, quer dizer, quanto mais tecnologia você usar, quanto mais isso estiver conectado, melhor, mais visibilidade vai estar dando para você, mais as pessoas vão estar conhecendo você, e melhor você vai poder ser avaliado e, com certeza, você vai poder ter taxas de juros mais baratas e também um prêmio também mais equilibrado e um seguro mais adequado com a sua realidade. Entrando nessa parte de custo, o Rodrigo aqui está perguntando, vocês estão falando de tecnologia, mas isso tem um custo. Hoje esse custo é acessível? Não, é isso que a gente está discutindo, né? Pode falar. Essa questão de fazer chegar na ponta, né? Esse processo que o Glauber bem citou, da questão do cooperativismo, para poder dar acesso ao pequeno produtor a tecnologias, né? De uma maneira mais compartilhada, esse sharing chegando no campo, acho que é bem legal, é uma forma de conseguir fazer com que tecnologias de ponta cheguem até o produtor, ao pequeno produtor, né? Você pega, por exemplo, o estado do Paraná, é um comportamento bem diferente quando você olha o modelo de cooperativismo com alta penetração, propriedades menores, a maior emissão de apólice está concentrada ali. Mas por quê? Porque eles conseguiram se organizar bem nesse sentido, você tem a cooperativa realmente atuando na cadeia produtiva. Então, a cooperativa sendo um fomentador dessa distribuição de tecnologia para o pequeno produtor, eu acho que é um caminho que tem que ser seguido em outras áreas também aqui do Brasil, sabe? E essa questão do risco, né, do risco de nós conseguirmos ter o DNA do produtor, como o Glauber e o Igor colocaram, a gente entender a área, entender o comportamento, entender o manejo, né, como é que esse cara trabalha, e começar a gerar benefícios para ele nesses custos, né, ele conseguir ter uma coisa mais personalizada, é tecnologia, né? A gente hoje, você vê normativas do Ministério da Agricultura obrigando já para aceitação de seguros, você tem que ter as coordenadas geográficas das áreas que vão ser seguradas. Com a coordenada geográfica eu consigo fazer um monitoramento via satélite, a gente tem essa tecnologia aqui para olhar lá via NDVI, eu sei que é uma cultura, eu sei como é que ela está se desenvolvendo, sei como é que a biomassa foi, e ano a ano eu vou retroalimentando essas informações ali no meu banco de dados e sei, cada ano eu tenho um refinamento melhor, né, para poder dar preços melhores para o produtor que produz bem, que tem resultados melhores. Então, nesse ponto, a tecnologia pode ajudar muito. A gente conseguir usar os dados com inteligência do que a gente está gerando, sabe? Agora, a tecnologia, respondendo a pergunta que a pessoa fez, se ela tem custo. A tecnologia ela pode ter custo, ela ser custo ou ser investimento. Vou pegar o exemplo do iPhone do Afonso. O Afonso tem um iPhone 11. Ele pagou R$7.000 nesse bendito iPhone. Então, o que acontece? Só que o Afonso, ele trabalha com esse iPhone. Quer dizer, ele tem todos os aplicativos ali, ele tem o aplicativo da seguradora de vocês aí, ele faz ali, usa a plataforma, ele faz pagamento, ele emite coisas, ele usa o WhatsApp, ele suga tudo que é possível do iPhone. Entendeu? Então, ele usa o máximo possível de tecnologia que está embutido ali para ele trabalhar, e ele trabalha pelo iPhone. Né, trabalha. Então, para vocês, por exemplo, que são de seguros, vocês imaginaram vocês ficarem sem o computador ou sem o iPhone, seja o que for? Você está em qualquer lugar, você está com toda a tecnologia, que o seu trabalho anda com você. Isso que é ruim hoje em dia, porque o trabalho, ele está embarcado num celular e ele anda com você. Agora, que nem eu falei, se você você pagou R$7.000 no iPhone 11 ou no Samsung, tal número lá, eu não sei porque eu não gosto de Samsung. Mas daí, o que acontece? Você simplesmente está com aquela tecnologia com aquele celular, se você só usa para fazer ligação, compra um celularzinho simples, entendeu? Que só faz ligação, não é digital, não é nada, que a bateria, inclusive, dura uma semana, você está carregando toda hora, tá ótimo, é só para ligar para a sogra ou ligar para a namorada, tá perfeito. Então, daí, agora, você comprar um iPhone, que nem eu falei, pagar R$7.000 no negócio e só usar para fazer ligação, isso passou a ser custo. Não é investimento, é a mesma coisa. Então, você planta e você está plantando uma área lá, e você tem uma plantadeira, e você simplesmente compra a melhor plantadeira do mundo, mas você não usar aquela tecnologia que está embarcada, virou custo. Agora, se você usar ela, para ela realmente você poder economizar a semente, você racionalizar os insumos, você fazer a aplicação do herbicida no lugar certo, fazer a adubação no lugar certo, nesse caso daí,
quando você bota uma planilha de custo, né, quando você começa a comparar aquilo, aquela tecnologia ela se pagou. A tecnologia ela tem que se pagar. Se ela não se pagar é porque você não fez investimento, você não está usando e você fez o investimento errado. Você, na verdade, você fez um custo e não um investimento. É só, acho que uma outra visão aqui, não sei nem se vocês concordam, mas, por exemplo, a gente não está falando de tecnologia, não foi de ontem, né? Não foi ontem que começou essa revolução, né? A gente está falando de uma revolução desde lá de 1970, né? A gente está falando de máquinas aí autônomas desde já tem algum tempo já, de 90 para cá. Em 2010, então, virou um boom isso aí. Então, a tecnologia que a gente tem hoje não começou ontem, não é a tecnologia que a gente está falando que é um alto custo, assim, é claro, você está falando uma colhedora de R$1 milhão, né? Mas comparado ao mercado hoje, é um preço praticável, é um preço ali, a média do mercado, né? Então, assim, o que eu quero falar é o seguinte, a tecnologia não foi lançada ontem, a partir de ontem a gente começou o modelo 4.0, revolução aqui, não, isso a gente já está caminhando. Isso a gente está caminhando desde lá atrás. Você coloca aí desde 1970, aí, que foi a Revolução Verde, você já começou a ter máquinas inovadoras no campo. Isso já veio. Então, assim, essa tecnologia já veio há algum tempo. O que a gente está colocando aqui hoje é como pegar esses dados que estão soltos, né, e centralizar isso. Como obter informação. É isso que o produtor precisa. Ele tem lá a colhedora dele com alguns sensores. Vamos colocar aqui um sensor de temperatura. Tá? Um sensor sei lá, de óleo, GPS. Como que ele pode usar isso? Que informações isso gera? Tá, eu consigo mensurar, por exemplo, a média de combustível. Se essa máquina está gastando mais combustível, eu vou mostrar para esse produtor, essa máquina X, operada pelo Igor, está gastando mais que a média. Então, o produtor vai falar, cara, vou pegar essa máquina e vou tirar ela para manutenção. Isso eu estou fazendo o quê? Eu estou reduzindo o custo para ele. Eu não estou evitando que essa máquina venha a ter um sinistro. Tá? Isso para o seguro é bem interessante. Quando você pega, por exemplo, usinas, trabalho aí com, vamos colocar aí 500 colhedoras de cana aí. Colhedora de cana roda 24 horas por dia. A vida útil de uma colhedora de cana na usina é de 3 anos. E eu estou falando máquina de R$900 mil, de R$1 milhão. Né? Imagine R$1 milhão em 3 anos. Então, assim, a depreciação é muito alta. Só que o retorno dela também é alto, né? Então, ela compensa, como o Glauber colocou, ela compensa. Quando você coloca na planilha aí, ela acaba compensando. Então, assim, essa tecnologia, ela já vem há algum tempo, então, esse produtor já vem tendo acesso, aí a discussão é como pegar essas informações, coletar esses dados para gerar informação, e outra coisa que eu acho também muito importante, como esse produtor, que a gente pega hoje, a maioria dos produtores, não tem talvez nem uma escolaridade completa, um ensino fundamental completo, e muitos deles são avessos à questão de tecnologia. Você vai conversar com o produtor e fala, não, o celular para mim que tá bom, só vou ligar e falar. Aí você pega uma tecnologia dessa, quando você fala aí, por exemplo, de gestão aí de software, de produção, para ele manusear um tablet, por exemplo. Então, é outra coisa que eu acho que a gente tem que ver. Como que eu posso levar esse produtor de forma mais clara, assim, que ele tenha acesso a esse tipo de informação simples. Ele quer algo fácil, algo prático para ele. Ele pegou um telefone e ligou. Como essa tecnologia pode chegar de fácil acesso para ele? Cursos, não sei. Então, agora, viu, Igor, tem uma coisa, por exemplo, que é mínimo, né? Quando a gente está falando de tecnologia, a gente parece que está falando de coisa muito grande. Não, eu vou pegar um exemplo de uma coisa simples. Se você pegasse, por exemplo, há 20 anos atrás, você falava, por exemplo, GPS, era uma coisa que era um tabu, ninguém usava. Então, vou pegar, há 20 anos atrás, a gente falava assim, poxa, as plantadeiras aí eram 12, 15 linhas, né? E algumas você botava um stander e unia, né? Então, naquela época a gente já nem tinha, nem agora você tem aquelas plantadeiras enormes, né? Não vou falar a marca aqui, porque não... Mas você tem hoje plantadeiras enormes, mas você não tinha. Mas o que acontecia? Vou pegar um exemplo, um produtor hoje que ele planta 500 hectares no Mato Grosso, normal, produtor médio aí. Uhum. E ele tem, por vezes, uma plantadeira, entendeu? Uma plantadeira de 15 linhas, 16, 17 linhas. O que acontece? Mas ele não colocou um GPS, por exemplo, no seu... Um aparelho simples, um GPS que ele bota no trator e ele vai botar no pulverizador também. E vai botar, entendeu? Quando você pega isso, o que acontece? O funcionário que está lá,
ele não quer deixar aquele vão, que muitas vezes a gente plantava e o cara muitas vezes ficava um vão mais largo, então ficava muitas vezes o espaçamento que você usava era 50, e aí o cara deixava lá 1 metro. Para não ficar feio, a gente encavalava, e aí muitas vezes ficava encavalando. Quando encavala, seja no plantio e na pulverização, só aí nós estamos falando de 10%. Você imaginou 10% a mais de semente, 10% a mais de adubo, 10% a mais de defensivo, e aí você vai comprar, por exemplo, um GPS, que muitas vezes custava R$10.000 lá para você comprar um GPS, sendo que num plantio de 500 hectares, só em semente, adubo e tal, mas o cara gastou 30 numa safra. Ou seja, numa safra ele paga uma tecnologia simples, que é botar um GPS ali e falar com o Senar para dar um curso do cara poder acompanhar aquele GPS, ou mesmo o cara que vende, ele vai te ensinar a usar o GPS lá para você não encavalar, botar as medidas ali, que é uma coisa simples, dar o curso para o seu funcionário. Você está entendendo? Então, uma tecnologia, muitas vezes, pode ser simples, mas que ela vai resolver pra caramba, entendeu? E esse produtor que não fizer pelo menos isso, tá fora. Não, mas a gente fala que os produtores brasileiros não têm tanto interesse, não querem saber de tecnologia, mas tem um estudo aqui a gente sempre se compara com os Estados Unidos, né? Não sei por que a gente tem essa mania, mas a gente está sempre comparando o Brasil com os Estados Unidos. E um estudo mostrou que 34% dos produtores brasileiros já fazem compra e venda de produtos agrícolas online, em comparação a 25% dos americanos. Então, isso mostra um interesse muito grande já nos produtores de estar, né, que já está mais aberto para esse meio tecnológico que está avançando aqui no Brasil, né? Então, acho bem interessante. Eu também acho isso bem interessante, Júlia, assim, essa penetração da tecnologia. Eu acho até que, há um tempo atrás, você via, né, aquela questão do êxodo do campo, né, os filhos dos produtores não queriam continuar nas terras, queriam ir para a cidade, porque o cara que estava lá no campo não tinha acesso a conhecimento e tal. E hoje, com a tecnologia, tem essa outra vertente, né, cara? Você tem um acesso à informação lá na ponta, o cara pode fazer curso, pode fazer especialização, consegue participar de webinar à vontade sobre os temas mais variados que tem. Então, hoje você tem informação chegando na ponta e que está capacitando muito mais o produtor em relação ao que ele tinha de conhecimento há pouco tempo atrás. Os filhos dele já não querem mais sair dali, o filho dele quer se especializar e fazer a terra produzir mais. Então, isso é muito bom. Exatamente, Afonso. Né? Você tem uma especialização, você está profissionalizando o Está vindo campo, a nova sabe? geração que quer continuar no campo, quer continuar ali. Está muito bacana isso. Para continuar no campo tem que ter o que se chama de renda, sabe? Então, teve uma época que a gente olhava assim, muitos filhos de produtores não queriam ficar mais na propriedade. Por quê? Porque só dava para fazer... É uma época ruim, há uns anos atrás. Você pegava nos anos 90 ali, foi uma época ruim para a agricultura. Então, muitos filhos de produtores não queriam. Depois a coisa melhorou, a agricultura passou para um novo patamar. Não que seja sempre a coisa melhor, a coisa do mundo, mas é diferente, né? Hoje o filho tem voltado, porque está diferente, igual você falou. E hoje você morar no interior... não é mais você se privar de tecnologia, você tem tudo lá no interior também, realmente. Gente, a gente está chegando no final e eu tenho tanta pergunta aqui, deixa eu tentar fazer mais uma aqui para vocês, ó. Do Marcelo Martins, tá? Talvez se trate de uma questão cultural, mas será que com que mais disseminação dessas tecnologias podem alavancar as produções e o mercado de seguros? Então, ele quer saber o que essa tecnologia vai trazer, né? Nessa área, as seguradoras incentivam essas ações? Como que está isso, Igor, no mercado? Júlia, as seguradoras hoje, elas estão todas preocupadas com essa questão, tá? Então, assim, a maioria das seguradoras já estão utilizando tecnologias de ponta hoje. Por exemplo, quando você pega fazer análise de um seguro, hoje, através dessa análise, ela já consegue identificar se essa área tem algum embargo, seja pelo IBAMA, se essa área é desmatamento, então ela já consegue ver esse tipo de coisa e ela já devolve, amigo, sinto muito, mas um tipo de área como esse eu não consigo entrar para você, porque a gente está falando de agricultura responsável, né? A gente está colocando aqui, por exemplo, o pequeno produtor. O pequeno produtor, ele sofre muito nessa questão de tecnologia, como a gente já colocou aqui, devido ao custo. Só que esse custo, você vai chegando assim... no passar dos anos, ele tende a ficar mais barato, mais em conta. Exemplo que eu quero dar aqui. Antes, a gente fazia muito plantio convencional, tá? Onde aquele plantio que você pegava, o arado passava na terra ali, virava a terra ali. Hoje não é um tipo de plantio mais aceitável dentro da agricultura responsável.
Quando a gente fala aqui de redução de CO2, né, do carbono, a gente está falando da agricultura onde o tipo de manejo ali já é focado no plantio direto, onde eu tenho que deixar ali o resto da cultura anterior para formar aquela camada ali, proteção do solo. Então, esse pequeno produtor também ele já está se adaptando a isso, né? Então, a seguradora ela já consegue ter esse olhar mais crítico referente a essa área. Com base nisso, ela já consegue precificar uma condição diferenciada para aquele cliente, ou olha aquele cliente isoladamente, não olha aquele cliente como um todo, né? Porque ninguém quer ser tratado como média, né? Então, assim, todo mundo quer ser tratado, cara, se você produz 80 sacas por hectare, a tecnologia vai mostrar que você produz 80 sacas por hectare, então não se preocupe que vai ter essa informação. Então, esse produtor vai ser muito assertivo, está muito assertivo hoje para esse tipo de situação. Legal. Uma perguntinha direcionada para o Glauber, aqui do Odair Machado. Como a Abra Milho tem tratado as informações de produtividade dos seus associados na busca por seguros mais customizados? Então, eu acho que não só a Abra Milho, mas todo mundo, né? A própria ProSoja, a CNA, a gente tem todo o tempo buscado trabalhar essa questão de seguro. O que a gente tem feito é falar com as seguradoras, né? Realmente de ter diferenciação, que é o que a gente consegue hoje. Se for pensar, a gente avançou já muito nisso, né? Antes de você pegasse, por exemplo, há 20 anos atrás, falasse que você ia conseguir um seguro diferenciado, padronizado de acordo com o produtor, você não tinha isso. Hoje você tem, né? Então, você pode chegar numa seguradora e falar para ela, ó, eu quero esse seguro aqui, tal, eu sou esse produtor. Você já consegue isso. Então, o que nós temos feito, o que nós, produtores, temos, como associação, a gente tem sempre discutido, é isso, para que se tenha o seguro adequado à realidade de cada produtor, para que esse seguro também não seja só custo, ele seja um investimento em segurança ao produtor. Eu acho que esse que é o grande trabalho. Agora, não é tarefa simples por causa de dados. A gente, a partir do momento que a gente tem sempre trabalhado, sempre falando assim, poxa, tem que ter dados, você tem que investir em estação meteorológica, e você ter um controle de dados muito transparente, você ter uma contabilidade transparente, você ter relatórios realmente da sua colheita, você ter lá no seu CPF tantos sacos que seja que você colheu, para que daí quando você for apresentar isso para a seguradora, você possa atestar isso à seguradora, porque se a seguradora tiver segurança que você realmente é o produtor que colhe aquilo, com certeza ela vai te dar um seguro diferenciado. O Daíri também, só para acrescentar, tem os corretores de seguros especializados que trabalham só com agronegócio, que a gente pode te ajudar também a fazer o desenho, né, a chegar naquelas coberturas que realmente vai satisfazer, né, vai cobrir aquilo que cada produtor precisa, né, porque às vezes uma fazenda está do lado da outra, mas não tem as mesmas coberturas, né, numa pólice de seguro. Isso então, é bem interessante, Júlia, pegando esse teu gancho, eu aqui na ponta da regulação, que quando acontece sinistro, passa nas nossas mãos aqui, ajudar a seguradora nessa tomada de decisão sobre o pagamento ou não, é muito importante essa venda, você está com uma boa corretora junto, né? A pessoa saber o que ela está comprando, quais são as coberturas que ela tem, porque muitas vezes quando a gente vai fazer uma regulação, o segurado se surpreende pelo fato de determinado item não estar coberto, e, poxa, eu achei que eu estava pagando seguro, e aí ele acha, o seguro é ruim, mas, na verdade, talvez ele não tenha comprado certo, talvez a venda não tenha sido feita da maneira correta. Isso é um grande problema. A gente aqui, na hora de regular, a gente vê muito essa dor ainda, sabe? É muito importante mesmo o corretor, né? Porque a gente vende o sinistro, né? A gente está ali, dá um papel na mão de vocês, dos produtores, mas, na verdade, você vai ver se realmente aquilo funciona quando, infelizmente, ocorre um sinistro, né? Então, é muito importante estar bem desenhada a pólice, com certeza. Só complementando, Júlio, acho que essa tema é bem legal, porque quando você fala nessa questão de seguro de agro, tá? Na minha opinião, ele não deve ser tratado de forma massificada, tá? É o que muitas pessoas fazem hoje. Não é aquela coisa que você chega lá, faz 3, 4 perguntinhas e você sai com uma pólice de seguro. O corretor que faz isso, ele está fazendo errado. Seguro de agro, independente do tamanho do cliente, tem que ser consultoria, tá? Porque como você bem colocou, às vezes a minha propriedade é ao lado da sua, só que na minha tem granizo praticamente todo ano e na sua não tem. Acontece muito isso. Às vezes o produtor tem uma área de 2.000 hectares e 500 hectares dele sofrem com granizo. Os outros 1.500 não sofrem. Isso é natural. Então,
o seguro rural ele tem que ser tratado de forma tailor-made, um seguro customizado. É consultoria. Se você não fizer através de consultoria, você está fazendo a venda errada. Exatamente. Bom, eu fiz uma pergunta direcionada para o Glauber, fiz para o Igor, e agora vai a última aqui, vamos escolher uma para o Afonso. Afonso, você mencionou, da Tássia Coelho. Afonso, você mencionou sobre visão integrada. Como você percebe esses processos simples na operacionalização do negócio? Isso serve muito, né? Vou te dar exemplos. Quando a gente entrou nesse segmento, nós procuramos entender um pouquinho dessas dores, né? O tempo de regulação, a jornada para um segurado conseguir falar que ele teve um problema, até ele ser atendido por um perito, até ele receber a indenização dele. Era uma cadeia muito longa. Quando a gente está falando, por exemplo, de um sinistro que envolve replantio, que ele precisa receber esse dinheiro de volta rápido para poder, muitas vezes, reinvestir em tempo, era uma experiência muito longa. Então, quando a gente começou a usar tecnologia, entender, fazer esse trabalho de experiência do usuário, entender a jornada dele, e conseguir trazer isso para dentro da plataforma, não adianta você criar a maior plataforma se ela não se comunica com as dores que existem no campo, né? Então, quando a gente foi montar a nossa solução aqui, a gente procurou falar, cara, qual é a dor, né? Vamos ouvir lá a seguradora, vamos ouvir o produtor, vamos integrar essas informações, o cara quer receber o dinheiro dele rápido, como é que a gente faz isso acontecer? E aí nós começamos a modelar nossas soluções muito nesse sentido. Olha, ela tem que ser offline, tem que ser um workflow único, as informações têm que ficar aqui, eu tenho que ter uma rede de peritos lá na ponta muito boa, muito bem preparada para atender o cara, mas esse perito também tem que conseguir mandar informação de uma maneira rápida para o meu regulador. Então, essa integração hoje, se você estudar a cadeia e montar uma solução realmente pensando, não é porque eu acho que vai ser bom que a solução é aplicável no campo. Você tem que ouvir quem está usando, quem está sentindo as dores lá na frente. Seja a seguradora, mas principalmente o segurado, né? Porque as seguradoras que seguem esse caminho de entender a dor do segurado e procurar soluções que conversem com o segurado, acho que é as que vão se destacar no mercado daqui para frente, sabe? Quer falar alguma coisa, Igor, já que o assunto continua seguro? Não, acho que o Afonso ele explicou muito bem sobre o tema. Acho que a gente está falando aqui de tecnologia voltado não só para a questão de aumento de produtividade no campo, mas também do seguro, né? Então, a gente está falando aí do principal desafio nosso é como chegar em 2050 com alimento para toda a população. Então, isso você faz com tecnologia e mitigação de risco, né? O Glauber deve saber muito melhor que eu aí, mas um produtor, se ele tiver um prejuízo 2 anos ali, ele é muito tendencioso a sair da produtividade, porque ele não vai conseguir se manter. E como que você faz isso? Mitigando o risco, né? E a tecnologia, muitos hoje vê o seguro, por exemplo, como um custo, mas ele não é um custo, né? Se você olhar na clínica de mitigação de risco, né? Na ótica de mitigação de risco. E se você tem um poder tecnológico muito alto ali investido, você consegue reduzir tanto gastos com adubação, com seguro. Então, assim, o produtor só tende a ganhar. E é uma coisa, na minha opinião, veio para ficar, não volta, tá? Então, aquele produtor que estava acostumado a usar um pulverizador onde não tinha agricultura não tinha precisão ali, ele não vai voltar, porque as grandes empresas hoje fabricantes estão voltadas para uma agricultura responsável. Então, ela não vai produzir mais esse tipo de equipamento. Então, ele vai ter que se adaptar a esse mundo, né? O mercado se adaptando. Legal. Só mais uma perguntinha, então, aqui do Rodrigo. Em comparação com outros países, a tecnologia que temos são as mais modernas? Existem gaps de tecnologia entre o Brasil e outros países de primeiro mundo? Como que vocês enxergam isso? O Brasil tá muito bem em tecnologia. Tá? Na verdade, a própria tecnologia, praticamente ela é mundial, né? Ela passa a ser disponível. Quando você pega, por exemplo, a tecnologia numa plantadeira, hoje é a mesma coisa que você vai comprar um carro, né? Porque você comprar um carro aqui no Brasil, comprar um carro nos Estados Unidos, é claro, tem um padrão de carro diferente dos Estados Unidos, porque eles gostam de outro padrão de carro, mas, né, caminhonetes ou carros maiores. Mas tecnologia você tem disponível, né? Ela vem com as operadoras. O que você tem são soluções, startups diferentes por soluções para condições diferentes. Isso sim, eu acho que o Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos você não tem essa incidência de pragas, né, de ervas daninhas que você tem aqui. Então, a tecnologia que é utilizada lá é diferente da tecnologia aqui, porque você está no clima temperado e você aqui tem um clima tropical.
Então, a tecnologia, com certeza, é diferente. Mas o Brasil, em si, é um dos países, comparando com outros países do mundo, é um dos países que mais tem tecnologia embarcada, né? Então, nós não devemos nada. Na agricultura, nós não devemos nada para ninguém. Isso aí não, é o contrário. Entendeu? Muito pelo contrário. Acho que só complementando o Glauber aí, hoje a gente é o maior exportador de café graças a uma máquina produzida no Brasil. Só para ver o poder tecnológico que a gente tem. Então, a gente, como o Glauber colocou aí, a gente não deve nada para ninguém, assim, em questão de tecnologia. Muito pelo contrário, a gente às vezes até é referência, né? E o tanto que estão apostando no Brasil, né? Eu acho que o nosso maior desafio aí é conseguir suprir essa necessidade de alimento, né? De conseguir alimentar uma população de quantos milhões de pessoas aí, e até daqui 20 anos, né? Eles já fazem estudos que precisa atingir 60% a mais de produção do que a gente tem hoje. Então, olha a responsabilidade aí que temos e que o mundo todo está virado, né, voltado para a gente. Então, acho que é um desafio bem grande. Verdade. Bem grande. Bom, gente, infelizmente acabou nosso tempo aqui. A gente vai ter que... Tem um monte de pergunta aqui ainda que eu não consegui passar. Quem tiver dúvidas, quem quiser, eu vou deixar o meu e-mail aqui, juliaguerra@wisoluções.com.br. Soluções sem o cedilha e sem o acento, então, solucoins. Então, juliaguerra@wisoluções.com.br. Essas perguntas, se vocês quiserem mandar para o meu e-mail, a gente responde depois. E muito obrigada, né? Acho que o nosso grande desafio aí, então, é suprir essa tecnologia para os micros e pequenos produtores e para as micros e pequenas indústrias também, né? Que esse cenário vai demandar conhecimento em mecanização, tecnologia, sistema, processos. E o mundo inteiro está olhando para o Brasil e conta com a gente. Então, produtores, estamos à disposição para ajudá-los no que for preciso. Glauber, muito obrigada pela sua presença. Foi muito satisfatório ter você aqui. Afonso, Igor, muito obrigada. E vamos ver, depois a gente faz uma segunda, falando um pouco mais de seguro. Obrigado, Teve Glauber, bastante questões de seguro. Falou. Abraço a todos. Muito bom. Obrigado, pessoal. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Bom dia.